E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Você tá bem? Tô. Então, a gente já tá aqui prontinho pra dormir, mas antes a gente vai gravar um vídeo pra vocês, porque a gente tava aqui conversando, debatendo, falou assim, vamos gravar um vídeo sobre esse assunto. E o que é que a gente tava debatendo? A gente tava debatendo sobre os animais de estimação que eu já tive. Seguinte, gente, pra quem não sabe, eu já tive alguns animaizinhos, mas todos ou foram gatos ou foram cachorros, certo? Só que o que acontece? Eu tenho muito azar. Mano, vocês não estão ligados do tanto de azar que eu tenho. Tipo assim, o primeiro cachorro que eu tive foi uma amiga minha que me deu. O cachorro chamava menino, pra você entender a loucura do negócio. O cachorro chamava menino. E o menino, ele ficou comigo cerca de um ano e pouco. E nesse um ano, ele teve algumas coisas que levaram ele à morte, né? Que foi uma doença que estava tendo naquela época e pegou praticamente todos os cachorros do bairro e levou ele a óbito. Mas, enfim, eu vou contar essa história, né? Que a pessoa tá quase morrendo de sono ali. Eu vou contar essa história aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não é uma história muito assim engraçada e nem nada do tipo, é uma história que eu levo muito a sério, porque sim, foram animaizinhos que eu estimava muito, que eu gostava muito, e infelizmente eles morreram em decadência de alguma doença ou de por outros motivos. Mas enfim, vou contar essa história para vocês hoje. Então vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Que sempre eu peço para vocês fazerem aqui no vídeo, que é para vocês soltarem o dedo nesse like, deixa muito like nesse vídeo, porque os likes são importantes para mim. Então eu já peço para você, deixa o like aí, porque também não custa nada. É só apertar o seu dedinho aí nesse joinha que tá aí, acabou. É simples. E já se inscreve no canal, que é aqui embaixo, uma plaquinha escrita inscrever-se, clica lá, que você não vai perder nenhum vídeo meu. Então é isso, gente, bora pro vídeo. Seguinte, o que eu tenho pra voltar pra vocês eu vou começar, ó. Eu já tive esse cão, que eu falei pra vocês, que chamava Menino. E eu também já tive um outro, né? Porque depois eu quis arrumar um outro. E esse outro que eu arrumei, eu nem lembro onde que eu arrumei ele. Deixa eu ver. Você lembra onde que eu arrumei a que tá lá na casa do vô? Aquela foi a After que arrumou. Então, mas arrumou onde? No meio. Ah, verdade. Depois nem foi eu que tive cachorro, mas. Porque depois que ele teve a doença. É verdade, agora eu lembrei. Depois que ele teve a doença, eu não quis mais ter nenhum animaizinho aqui no quintal de casa, até pra não acontecer de novo, né? De ter essa doença e tudo mais. Só que aí o que eu fiz? Eu não arrumei, mas a minha irmã arrumou. Ela pegou um cachorrinho da vizinha que teve muita cria e trouxe aqui pra casa e a gente resolveu cuidar. E aí o que aconteceu? Depois eu tive. Depois eu não quis mais ter nenhum animaizinho, mas meus irmãos tiveram. Gente, eu ainda tô com aquele negócio na boca, sabe? Que não sara nunca. E eu passo manteiga de cacau. Mas eu sempre esqueço de passar de manhã. Mas enfim, contando a história. Eu tava nesse negócio de não ter animais, mas meus irmãos ainda tava trazendo os animais aqui pra casa pra tentar, né? Enfim, seguir com a vida nesse termo. E aí eles tiveram a cachorrinha, né? E depois, mais tarde, a gente foi. Pegou mais gato pra criar, né? Então, hoje em dia, aqui, atualmente, a gente tem dois gatos e um cachorro. Só que os gatos não ficam muito aqui em casa. E nem os cachorros. Ficam tudo lá no quintal do meu avô. Até que é porque meu avô cuida mais que a gente. Porque a gente usa. Eles vivem pra lá, sabe? E eles não vêm muito aqui. Mas quando vem, a gente dá um hello. E é isso. Então, o primeiro cachorro que eu tive, ele teve. Ele contraiu essa doença. Como que ele contraiu essa doença? A doença, quando ele faleceu, ele chegou
a falecer, eu vou contar certinho pra vocês, em ordem cronológica, é muito mais fácil, porque eu já ia contar do final pro começo. E é errado isso. Vamos lá. Eu peguei ele com uma amiga, né? Igual eu falei pra vocês, eu consegui ele com uma amiga, porque eu tava querendo muito cachorrinho e ela tava querendo dar um cachorrinho pra alguém. Então eu falei assim, eu quero. E eu fui lá na casa dela, peguei o cachorrinho e tá. Aí eu trouxe aqui pra casa. Aí nesse 1 ano, ele ficou comigo muito de boa. Ele não deu trabalho, né, Gel? Lembra do menino? Lembro. Então, Marrom. ele era marronzinho, sabe, gente? Tinha o pelo todo bagunçado. Mas enfim, era uma belezinha. Eu amava aquele cachorro. E aí o que aconteceu? Ele contraiu uma doença durante uns. Ele não demorou muito pra pegar essa doença, acho que foi cerca de um mês. Eu acho que é isso, um mês. Por aí. E aí o que aconteceu? Ele pegou essa doença e eu não sabia o que eu fazia da vida com ele, porque ele tava ficando muito mal. O que aconteceu com ele? Quando ele pegou essa doença, o primeiro sintomas dele é que ele parou de comer. Literalmente, ele parou de comer. Ele não tava querendo comer nada. E eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo com ele? Porque eu falei, eu todo dia eu chegava, eu nessa época eu estudava à tarde. Então eu chegava da escola e já ia correndo ver ele, né? Pra gente sair, eu lembro que eu saía com ele pra caminhar ali na rua de cima. E aí a gente pegava ele, saía, ia passear. Só que de uns dias pra cá, ele veio, tava desanimado, não queria sair, ele não ficava pulando mais, ele parece que não tinha aquela energia de antes. E aí eu comecei a estranhar todo esse comportamento e eu falei assim, ué, tem alguma coisa de errado. E aí eu notei que ele não tava comendo mais. E nisso eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar um veterinário, mas também não queria deixar ele naquela situação. E aí eu fui e perguntei pra minha mãe, né? O que será que ele tinha? Se minha mãe conhecia algum sintoma de doença que poderia ser o que ele tivesse, né? E minha mãe falou que não sabia. Perguntei pro meu pai falou assim também que não sabia. E eu até então, eu fiquei pensando na situação, porque eu realmente eu não sabia o que eu ia fazer. Em decorrência do cachorro estar doente, porque eu não tinha um veterinário que eu pudesse ir. E aí a doença foi se agravando, cada dia ficava pior e todo dia que passava ele ficava pior. Teve um dia que eu acordei e eu fui lá fora ver ele, porque ele ficava sempre no quintal, sabe? E eu fui ver ele e ele sempre tava. Ele tava. Eu notei que assim no pescoço dele, assim, tinha uma abertura. Ou seja, ele tava com. Não era era um machucado, mas tava mostrando, tipo, o osso dele. Tipo, tinha uns bichinhos que estavam comendo ele por dentro. E na hora que eu vi isso, eu fiquei em choque. Eu não tive reação nenhuma. Eu não soube se eu ficava triste, se eu chorava. Eu fiquei muito assustada nesse dia. Porque eu falei assim, mano, a doença tá comendo ele por dentro. E aí eu fiquei mais assustada ainda. E eu não sabia o que eu fazia. Se eu levava no veterinário, se eu não levava, o que eu ia fazer, o que eu não ia. E eu naquela situação, não queria deixar ele naquela situação, né? E aí o que eu fiz? Eu dei uma conversada e percebi que aqui na cidade tinha um veterinário público. Só que eu não sabia como que eu ia levar ele, porque ele era grande, o cachorro era grande e não tinha nenhuma gaiola, e ele não tava andando, gente. Nessa época da doença, a doença já tinha se agravado muito. E eu não tinha como, de nenhuma maneira, levar ele pra, assim, pra um médico, porque ele não tava andando. Então, ou eu levava ele numa casinha, ou eu levava dentro do carro, algum jeito eu tinha que levar ele. Mas então, eu vi que tava aí, tinha esse, esse negócio público, como é que chama? É veterinário público. E aí eu falei assim, eu vou levar ele lá. E aí eu falei assim, eu não tenho carro, eu não tenho uma casinha, como é que eu vou levar? Ô, Bel, Eu com muito sacrifício falo. lembra até que você pegou o carrinho do pai e levou ele? Então, isso que eu ia falar. Eu, com muito sacrifício, peguei o carrinho do meu pai. Sabe esses carrinhos que você carrega A mão. construção, essas coisas, pedra de construção, areia de construção? Coloquei ele lá, forrei lá com uma coberta, coloquei ele lá dentro do carrinho e levei da minha casa até o posto do veterinário público.
Gente, pra quem não sabe, eu moro numa cidade que é cheia de morro. E eu falei assim, se eu passar na meio da praça, não vai dar certo, porque vai ter muito carro, muito movimento e vai chamar muita atenção do povo. E eu não queria isso, né? Ainda mais que ele tava machucado aqui, que que o povo ia ficar muito mimimi na minha cabeça e ia chamar muita atenção. E eu queria ser rápida, né? Ir com ele lá, resolver e voltar logo pra casa. Porque eu ia antes da minha aula começar. Ou depois, não me lembro direito. Mas enfim, eu peguei ele e passei por uma rua mais que não tinha muitas pessoas, né? E fui com ele até o veterinário. Só que durante o caminho, ele se ficava se debatendo, sabe? Dentro do carro, ele ficava se debatendo. E Ele não. Ele não dava nenhum sinal de melhorar. E eu cheguei a dar tudo, sabe? Eu cheguei a dar um. E eu achava que o problema era no osso dele. Que eu achava que ele tava fraco porque podia ter acontecido alguma coisa com o osso dele. E que a doença tava. Que a doença que atacou podia ser. Sei lá, gente, eu já imaginei tudo. Eu dei remédio, tudo que eu podia fazer eu fiz. E até chegar nesse ponto de veterinário. Aí, quando eu cheguei no veterinário, você acredita que o veterinário não tava lá? O veterinário disse que tinha saído nesse dia, que era época de vacina. Então ele não tava na cidade, ele tinha ido para a zona rural para aplicar essas vacinas nos cães, né, da zona rural. E aí aconteceu que eu não deu em nada, né? Meu cachorro continuou na mesma e eu não pude fazer nada porque tudo que eu podia ter feito eu fiz e não melhorou, ele não dava nenhum sinal de melhora. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. Se eu vou no veterinário, o veterinário não tá lá. E aí eles também não deram nenhum prazo pra mim, sabe? O pessoal que tava trabalhando lá nesse lugar que eu fui, não deram nenhum sinal de quando que ele ia voltar. Ele ia voltar de tarde, mas de tarde eu teria aula, então não teria como eu levar, teria que ser outra pessoa. Mas todo mundo aqui em casa tava no trabalho, eu tava ocupado, então não tinha como levar mesmo. Então eu não poderia e nenhuma outra pessoa poderia. Então o que eu ia fazer? Eu ia ver se numa outra semana, um dia que eu tivesse livre, eu poderia levar ele lá, né? Porque no período que eu tava na escola não dava, realmente não dava pra sair. E aí eu fui no outro dia e realmente eu não encontrei ele de novo e acabei desistindo dessa solução que eu tinha encontrado que acabou não dando certo. E aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, eu não quero mais ver ele sofrendo. Não quero mais ver ele nessa situação, porque eu tô vendo que ele tá sofrendo muito. Que se ele for morrer, eu sei que ele ia morrer de um jeito ou do outro, ou de outra maneira, né? Então eu resolvi, eu junto com meus pais, a gente resolveu que a gente ia dar uma injeção pra ele e que ele ia chegar a falecer por a gente ter assim, dado essa vacina, nessa vacina, mas dado até aplicado essa injeção nele, e ele ia morrer em decadência disso, por eu ter aplicado isso e por não querer ver ele sofrer, por não querer ver ele mais naquela situação, sabe? Porque chegava de madrugada e ele não conseguia dormir, porque ele tava agonizando de dor, porque ele não aguentava, porque os bichinhos estavam comendo ele, e aí ele não conseguia dormir, ele ficava se debatendo pelo quintal, e como ele não conseguia andar, ele ia se arrastando. Eu via ele se arrastando pelo quintal. Então isso era uma situação muito deplorável e eu odeio ver animal sofrer. Então eu optei por essa opção pra não ver mais ele sofrer, pra ver ele talvez em um lugar melhor e pra acabar com esse sofrimento todo. Então eu fiz isso. E depois que essa história toda acabou, gente, eu fiquei muito mal, sabe? Eu tinha ele como, tipo, melhor amigo meu, sabe? Ele ficava comigo sempre, praticamente meu dia inteiro. Ele ficava comigo de manhã. Aí quando eu chegava da escola, ele ficava comigo de novo. E eu ficava com ele, assim, quase o tempo todo. Eu ficava com ele pra tudo que eu ia fazer. Eu levava ele, tipo, se eu fosse sair, eu levava ele. Só eu não levava onde que não desse mesmo, sabe? Ele não, era, tipo, muito companheiro.
E ele era muito dócil, sabe? Ele não era um cachorro agressivo, não era um cachorro bravo, não era um cachorro que saía mordendo todo mundo. Ele era um cachorro muito dócil. Era você chegar a fazer carinho nele, ele ficava de boa. E ele é muito legal, sabe? Eu gostava muito dele, mas infelizmente ele, por essa doença, morreu. E depois disso eu fiquei muito mal e não quis ter mais nenhum animalzinho. Até hoje eu ainda não tenho. Depois disso eu não quis mais ter. Mas assim, eu ainda tenho vontade, mas por essa doença ainda fico meio assim, pensando 10 mil vezes antes de ter um animalzinho, porque eu não quero que isso aconteça, sabe, de novo. E então eu acho que esse é um assunto meio difícil de lidar, sabe? Porque dizem que quando acontece essa doença no quintal da sua casa, ela demora tipo uns 10 anos pra sair. Ela é totalmente do seu quintal, para que você possa colocar outros animais no quintal. Mas enfim, aí depois disso, meus irmãos teve alguns animais, que foram alguns gatos. E nesses gatos a doença não chegou até eles, né? Graças a Deus. Mas lembra que teve um vídeo aqui no canal que eu soltei que apareceu esse gatinho que eu tô falando. Ele era um gatinho filhote. Ele, ele tinha acabado de sair da parte de mamar, sabe? Parte que a mãe sempre tem que ficar mamando. E ele tinha saído dessa fase e aí a gente resolveu pegar ele pra gente. E foi a época que a gente adotou ele e a gente trouxe ele pra casa. Ele sempre ficava aqui no quarto comigo, sabe? Ele passava muito tempo comigo. No tempo que eu tava estudando, no tempo que eu tava arrumando casa, ele passava muito tempo comigo. E eu acabei gostando dele, sabe? Adquiri apreço a ele. E quando eu soube que um dos vizinhos da gente tinha envenenado ele, eu não acreditei. Porque eu falei assim, mano, é muito azar, vocês não estão ligados. Porque, tipo, sempre quando eu gosto de algum animal, sempre tem alguma coisa que faça com que ele morra. Ou que eu não possa mais ver ele, ou que, sabe? Mano, é impossível. Então, nossa, é muito bizarro isso, velho. Porque, tipo, quando você cria aquela afinidade com o animal morre. É impressionante, sabe? Eu fico sem entender essa história. Porque é sempre quando eu, tipo, eu começar a gostar do animal, o animal morre, mano. É muito foda isso. Então, depois dessa ocasião, eu fiquei mais mal ainda. Hoje ainda eu chego aqui no quarto, às vezes eu ainda lembro dos momentos que ele ficava aqui comigo, sabe? Ele ficava aqui, a gente ficava junto, eu ficava fazendo carinho nele e tudo mais. Só que, infelizmente, ele morreu porque ele parece que deram veneno pra ele, né? E foi muito triste, né? Porque a gente aqui em casa a gente gostava muito dele, apesar dele às vezes encher o saco de manhã, porque ele ficava numa miadeira, que eu vou te contar. Era chato e não era, sabe? A gente gostava dele por vários motivos, mas enfim, ele morreu. E, infelizmente, essa experiência que eu tenho com animaizinhos de estimação não era uma experiência que eu gostaria de ter, né? Que eu não desejo isso pra ninguém, porque é péssimo. Mas, infelizmente, essa é a experiência que eu tenho com animaizinhos de estimação. Infelizmente, todos que eu tiveram morreu. E eu não pude ter, eu não tive condições, tanto psicológica quanto financeira também, pra ter outro animaizinho. Mas, enfim, eu tenho muita vontade de ter outro, pra ver se eu viro essa página, né? Se eu consigo virar essa página, porque tá difícil. E esse gatinho que eu tive agora nos últimos dias foi recente. Acho que não faz nem um mês que ele morreu. Faz o quê? Foi mês passado que ele morreu. Isso aconteceu, sabe? Então eu fiquei muito mal por ter acontecido isso, mas enfim. É triste, mas eu tenho que seguir com a vida, né, gente? Eu não queria que tivesse acontecido tudo isso, né? Mas infelizmente aconteceu e eu não tava preparada pra isso, sabe? Eu ainda sinto muita falta dele. Mas fazer o quê? Gente, esse foi o vídeo.
Esse foi um vídeo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais triste, contando a minha experiência aqui pra vocês sobre ter animais de estimação, como que foi, como que não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? Deixem muito like aí pra mim, como eu disse pra vocês no começo do vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo meu. E é isso, gente. Até o próximo vídeo do canal. Espero que vocês contem aí nos comentários pra mim como é que foi as suas experiências. Vocês têm cachorro ou vocês têm um gato? Conta aí pra mim, eu quero saber tudo. E eu tô sempre lendo o comentário de vocês, tá, gente? Pode ter certeza que eu sempre leio os comentários de vocês, respondo. E é isso, até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau, tô falando errado.